Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica. Dando prosseguimento, então, vamos continuar calculando agora a derivada de ordem 4, aplicada sobre a função tangente. Então, aqui cuidadosamente nós vamos aplicar a derivada de ordem 4 em relação à variável beta, aplicada sobre tangente de beta. Isso é igual a derivada em relação a beta, aplicada sobre a derivada de ordem 3. Então nós temos derivada em relação a beta, e então nós temos a derivada de ordem 3 igual a 2 mais 4 seno de beta, aqui seno de beta elevado a expoente 2, dividido por cosseno de beta, ou de outro modo, multiplicado por cosseno de beta elevado a expoente menos 4. Esse resultado, então, usufruindo daqui da propriedade na qual nós temos derivada em relação a x aplicada sobre f de x multiplicado por g de x, e derivada de f em relação a x multiplica com g mais f multiplicado por derivada de g em relação a x. Então aqui nós temos a derivada em relação a beta aplicada sobre 2 mais 4 seno de beta, aqui elevado a expoente 2, multiplicado por cosseno de beta, e aqui esse cosseno é elevado a menos 4, mais 2 mais 4 seno de beta elevado a expoente 2, todo esse termo multiplicado com a derivada em relação a beta, aplicada sobre cosseno de beta elevado a expoente menos 4. Então aqui nós temos derivada de constante numérica é igual a 0, então derivada de 2 em relação a beta é igual a 0. Aqui derivada em relação a beta aplicado sobre o número 2 mais 4 derivada em relação a beta aplicada sobre seno de beta elevado a expoente 2. Todo esse termo multiplicado por cosseno de beta elevado a expoente menos 4, mais 2 vezes mais 4 seno de beta elevado a expoente 2, multiplicado por menos 4, multiplicando cosseno de beta elevado a menos 4 menos 1, multiplicado pela derivada em relação a beta aplicada sobre cosseno de beta. Muito bem, então agora precisamos de espaço, estabelecer aqui, disponibilizar espaço. Então a derivada de quarta ordem em relação a beta aplicada sobre tangente de beta é igual. Derivada de constante numérica é 0, nós temos então 4 vezes 2 seno de beta elevado a 2 menos 1, multiplicado pela derivada em relação a beta aplicada sobre seno de beta, multiplicado por cosseno de beta elevado a menos 4, e aqui nós temos
mais 2 mais 4 seno de beta elevado ao expoente 2 multiplicado por menos 4 cosseno de beta elevado ao expoente menos 5 e derivado do cosseno igual a menos seno, menos 1 vezes seno de beta. Então, continuando aqui, é igual a 8 seno de beta multiplicado por derivada de seno, que é igual a cosseno. Cosseno de beta elevado a menos 4. Aqui nós temos menos 4 multiplicado por menos 1, que é igual a mais 4. Então nós temos 8 mais 16 seno de beta, e aqui elevado ao expoente 2, multiplicado por seno de beta, multiplicado por cosseno de beta, elevado a menos 5. Então esse é o resultado aqui inicial da derivada de ordem 4 em relação a beta aplicado sobre a tangente de beta. Vamos guardar esse resultado, encerrar aula neste momento, e então daremos prosseguimento oportunamente. Muito obrigado a todos.